Sempre quando temos um texto IELTS, em especial mais longo, como o que temos no final do exame General Training, ou os textos de uma forma geral que temos no Academic, a primeira coisa que nós buscamos fazer é um skimming, que nada mais é do que uma leitura eficiente, uma primeira leitura eficiente do texto. O skimming, ele tem como objetivo lhe oferecer a possibilidade de fazer uma leitura completa, mas ao mesmo tempo que busca evitar ler o que é desnecessário a priori. Então, o que nós vamos buscar fazer aqui, seguindo essa estratégia do skimming, é ler o primeiro parágrafo por completo, depois, em cada parágrafo subsequente, lermos o primeiro e o último período dele. Por que isso? Bom, primeiro, textos mais longos, em especial mais longos no IELTS, são estruturados tomando como referência a dinâmica de tópico frasal, ou seja, o primeiro parágrafo do texto, o primeiro período de cada parágrafo pega a essência do parágrafo como um todo. E depois, o restante do parágrafo nada mais é do que um aprofundamento do que foi inicialmente abrangido no seu primeiro período. Lembrando que um período é a sentença até o próximo ponto final. Então, por exemplo, aqui temos o genetic indo até o Ireland, que é o primeiro ponto final a partir de genetic. E este é um período. Quando nós temos um período muito curto, mesmo seguindo essa estrutura do tópico frasal, você muitas vezes não tem informação suficiente para fazer julgamentos apropriados. Portanto, é sugerido que se você tem um período muito curto, ou seja, uma linha e meia do primeiro período de um parágrafo, seria interessante nós lermos os dois primeiros períodos. Às vezes um período pode ter 4 linhas, o que é mais do que o suficiente, mas às vezes tem muito pouco, como é no caso deste texto. Então a sugestão é que se você tem um parágrafo como este parágrafo B, que você busca ler somente o tópico frasal, ao invés de parar no fim do primeiro período, vamos ler os dois primeiros períodos. Então ele termina aqui em suck, não é? Exato. Então começa no genetic e vai até o suck. Depois, vamos buscar ler o último período deste mesmo parágrafo. Por quê? Você tem o texto seguindo a estrutura de tópico frasal, mas com muita frequência nós temos questões que as respostas para elas se encontram no final do parágrafo. Portanto, para nos precavermos de que vamos acabar pulando informação importante que está no fim do parágrafo, fora do tópico frasal, partimos pelo pressuposto que teremos provavelmente questões que têm como resposta o final de um parágrafo e, portanto, vamos ler o final, o último período de cada parágrafo. Então, ele começa aqui do genetic, ou com pronúncia norte-americana, genetic, e vai até o years old. Aqui temos aproximadamente 2 linhas, não é? Contando com essas 2 metades aqui, e, portanto, não precisamos de ler mais do que isso. Agora, caso você tenha também o último período do parágrafo sendo curto demais, seria interessante você voltar um pouco e ler os 2 últimos períodos do parágrafo, para assim você ter uma informação mais completa do final dele. Mas aqui nós temos uma mecânica que temos a parte final sendo grande o suficiente, o último período sendo grande o suficiente. Agora, além de estarmos destacando aqui quais são as partes do texto em si que lemos para interpretação, precisamos de compreender que ao longo dessa leitura, o processo de skimming tem também o destacar de palavras-chave, ou seja, informação específica que define dados que, caso nós identificamos nas questões essas mesmas palavras que nós estamos destacando aqui no texto, definitivamente teremos uma referência, em especial visual, para retornarmos ao texto na parte exata, sem precisar de ficar, então, tendo que voltar para o texto, dando tiro pro alto até encontrarmos o parágrafo que a questão abrange. Já teremos visualmente destacado a informação específica que também está sendo pedida na questão, e assim teremos uma ancoragem, um anchor, uma ligação direta e conseguimos visualmente, rapidamente identificar o parágrafo correto, onde que depois vamos ler por completo até achar a resposta. E qual é o tipo de informação que nós destacamos? Informação específica, como nomes, datas, anos, locais, não é? Nomes próprios,
tudo que é informação específica. Então, aqui nós vamos estar facilmente conseguindo identificar esta informação específica com os nomes e outras informações que temos aqui. Então, por exemplo, no parágrafo A, 9.5 é uma informação específica, 19.5 também, 26%, não é? Igualmente, em 1970, temos aqui o Maria Annett, nome próprio, University of Lancaster. Vejamos aqui se temos mais algum outro nome específico ou informação específica. Não. Então, destacamos todas as informações específicas, todas as palavras-chave do primeiro parágrafo que lemos por completo no skimming. Aqui no B, você tem Ireland, University of Belfast, né? Queen's University of Belfast, Peter Happer, nomes próprios, né? 15th Week. Todas essas informações que visualmente se destacam do bloco do texto, ou seja, nomes próprios que têm a primeira letra maiúscula ou números, não é? São facilmente identificáveis. Veja que aqui, considerando que nós seguimos a dinâmica de ler o primeiro e último período, isso aqui que eu estou destacando é inclusive fora da área de leitura inicial para a interpretação. E não tem problema. Então você, ao longo do seu processo de leitura, você destaca não somente as informações específicas que estão dentro das partes dos parágrafos que você está lendo para a interpretação, mas nas partes que você pulou, porque no processo de skimming você decidiu ler somente o primeiro e o último período, e no caso, por exemplo, aqui do parágrafo B, isso encompassa desde essa palavra most cases até a palavra unknown. Então, do most cases ao unknown, você não leu para a interpretação. Mas nada te impede de, indo do primeiro período para o último, simplesmente escanear o seu olho aqui, não lendo para a interpretação, mas buscando alguma informação específica que se destaca do bloco do texto, assim conseguindo encontrar e destacar visualmente, né, fazer underline de informação específica que depois, quando você for às questões e precisar de retornar o texto, aí você vai ter uma ancoragem visual do tipo de informação que o parágrafo tem e assim facilmente identificará qual parágrafo fala sobre o que a questão fala sobre. E aí você então repete essa dinâmica de ler o primeiro e último período do parágrafo e destacar palavras-chave, tanto da parte que você leu quanto das partes que você não leu, em cada um dos outros parágrafos. Parágrafo C, parágrafo D. Eu não vou estar fazendo isso em cada parágrafo porque é o mesmo processo e meu objetivo aqui é respeitar o seu tempo. Parágrafo E, também é o mesmo. Você faz isso, lê o primeiro e último período dele. O parágrafo F também. Agora, parágrafo G é o último parágrafo. E da mesma forma que você no skimming lê o primeiro parágrafo por completo, você no skimming também lê o último parágrafo por completo. Então, numa leitura inicial via skimming, você lê o primeiro e o último parágrafo por completo. Todos os parágrafos intermediários entre o primeiro e o último, você não lê por completo. Você somente lê o primeiro e o último período. Lembrando que, independente se você lê o parágrafo por completo ou não, você busca destacar palavras-chave neste parágrafo. E palavras-chave são nomes, números, datas, informação específica. E que se destaca visualmente do bloco do texto, não é? Perfeito. Então você fez o skimming. Indo ao skimming, após o skimming, aliás, você vai às questões deste assignment. Aqui o que nós temos? A primeira questão que nós temos aqui é uma questão que busca fazer um matching, não é? Um relacionar entre sentenças, ou seja, conclusões, e os parágrafos. Aqui a questão então vai estar pedindo para que você relacione essas sentenças aos parágrafos que essas sentenças buscam resumir. E, portanto, é muito importante aqui você ter lido o primeiro e o último parágrafo, porque com muita frequência a informação que define a ligação entre um parágrafo e a sentença que está aqui na questão é o que está sendo dito no último período do parágrafo. Portanto, é exatamente por isso que nós aqui no skimming lemos o primeiro e o último período de cada parágrafo, entre o primeiro e o último parágrafo. Assim, nós temos o início e o fim de cada parágrafo como referência para fazer as ligações. Aqui, nesta próxima questão, temos uma nova questão de matching. A diferença é que temos que fazer a conexão entre nomes e findings, ou seja, entre os nomes dos pesquisadores que o texto abrange
e as descobertas que eles fizeram. Aqui se faz extremamente importante o destacar dessas palavras-chave, porque um tipo de palavra-chave que tivemos é nomes. Por exemplo, destacamos aqui o nome de alguém, como Peter Happer. Então, o que nós buscamos fazer para fazer esse tipo de questão rapidamente é voltar ao texto e buscar as palavras-chave, mais precisamente os nomes que nós destacamos. E aí buscamos ler não somente a informação que vem antes do nome, quanto a informação que vem depois do nome. Algumas linhas antes e algumas linhas depois do nome do texto. Depois de compreendermos, então, o tipo de informação que está referindo a este nome que destacamos no texto, voltamos às questões e buscamos identificar se a informação que acabamos de ler relacionada ao primeiro nome que nós destacamos no texto é a mesma que está sendo descrita em alguma dessas alternativas, A, B, C, D, E, F ou G. Se for perfeito, encontramos, identificamos então a questão com a letra respectiva. Caso não seja, perfeito. Voltamos ao texto e vamos agora para o próximo nome que nós destacamos. Então você está vendo a facilidade que isso faz? Aqui nós então destacamos, por exemplo, o Peter Happer, e o próximo nome de pesquisador, não é? Não foi destacado por nós, porque nós não repetimos o mesmo processo. Mas, por exemplo, este Mark Dax é um outro nome que conosco, de fato, fazendo leitura deste texto, teríamos destacado. Então, simplesmente iríamos a ele, faríamos o mesmo processo, leríamos o que está sendo dito antes no nome e algumas linhas também depois do que está sendo dito, e depois retornaríamos à questão e verificaremos se a informação que está logo antes ou depois daquele nome está sendo destacada aqui, neste grupo. Se estiver, simplesmente conseguimos conectar ao nome aqui e pronto. E vamos assim fazendo até abrangermos todos os nomes, todos os findings aqui, a lista de findings também. Deixando bem claro que não são todos os nomes, diga de passagem, que estão sendo ditos no texto, que estão sendo abrangidos pelas questões. Então, se você, nesse seu processo de verificar cada nome destacado, a informação logo antes e logo depois dele, estiver lidando com um nome que não está na questão, você simplesmente, então, pula este nome que você destacou e vai para o próximo nome que você destacou. E assim, no final das contas, faz o processo ser acelerado e tranquilo. Por exemplo, o próximo seria esse John Wada, não é? Então, simplesmente você repete este processo até identificar todos os findings e todos os nomes dos e relacioná-los aos nomes dos pesquisadores. E por último aqui você tem o tipo de questão denominado de yes, no e not given, clássico, sempre existe no IELTS. Você também tem ele na versão true, false, not given. E o mais importante é nós compreendermos a lógica da diferença entre no ou false e o not given. Uma observação anterior a isto. É importante nós respeitarmos ao pé da letra a nomenclatura utilizada aqui. Você tem sendo pedido para que você responda como yes, no e not given. Se você responder como false, true ou true, false e not given, você terá suas respostas consideradas erradas, mesmo sendo certas. Yes e true, e no e false são em essência a mesma coisa, mas a nomenclatura está diferente, você não respeitou as instruções e, portanto, a sua resposta seria considerada errada. O not given é sempre o mesmo, o que muda a nomenclatura de yes e no é true ou false. Então, primeiro, sempre respeite a sua nomenclatura. Agora, com isso dito, é muito importante termos, em essência, a compreensão da diferença entre false e no e not given, porque é isso que pega as pessoas. O que é yes e o que é true é, de certa forma, óbvio. Você tem a sentença e ela, com outras palavras, está falando o que o texto fala. Então, isso não é necessariamente um problema a ser lidado, não é? Porque esse tipo de questão é isso. Você tem que classificar cada uma dessas sentenças como yes, no e not given, tendo como referência o que é dito no texto. Então, o que é yes ou o que é true é, de certa forma, bem straightforward, bem direto ao ponto.
São simplesmente ideias que o texto também fala sobre, chega a uma conclusão que o texto chega, só que com outras palavras, não é? Isso é feito para testar a abrangência do seu vocabulário. Agora, o bicho aqui está entre o no e o not given. Por quê? O que é not given? Not given acontece em duas circunstâncias. Not given acontece quando ou a sentença não fala sobre algo que o texto fala, e isso, portanto, é relativamente simples de ser identificado. Agora, tem essa segunda possibilidade de algo ser not given, e é aqui que é a coisa que você tem que ficar bastante atento. Por quê? A segunda situação onde uma sentença é not given é quando você tem a sentença falando sobre algo que o texto fala sobre, chegando a uma conclusão que o texto não chega, mas o texto também não nega. E essa é a questão. As pessoas, numa situação onde que a sentença sim fala sobre algo que o texto fala sobre, mas chega a uma conclusão que o texto não chegou, elas automaticamente assumem que essa sentença é false ou no. E isso está errado, por quê? Se você tem essa conclusão não sendo chegada pelo texto, mas o texto também não nega, isso é not given. Porque algo é somente no ou false em duas circunstâncias. Ou quando o texto explicitamente nega o que a sentença está falando, ou quando o texto diz o oposto. Por exemplo, se a sentença fala que o carro é preto e o texto fala que o carro explicitamente não é preto, isto é no. Ou se a sentença fala que o carro é preto, mas o texto fala que o carro é azul, ou seja, o oposto, por exemplo, isso também é, portanto, algo que faz a sentença ser no ou false. Agora, se não é então uma sentença que ou o texto explicitamente nega ou diz o oposto, simplesmente não abrange a conclusão que a sentença chega, é not given. E a maior parte das pessoas coloca como false. E isso faz com que então elas errem a questão. Então, novamente, uma questão é somente not given quando você tem ou ela não sendo abrangida pelo texto, a ideia que ela abrange não é falada pelo texto em nenhum momento, ou quando ela fala algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas o texto também não nega a conclusão chegada. Então isso é not given. False é quando, ou quando o texto nega explicitamente, ou quando o texto diz o oposto. Assim, então, você tem o no ou false ocorrendo. Então essa é a análise desse assignment. Tenha uma ótima prática.